Ó luz do Senhor, vem sobre a terra, inunda o ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o ser, permanece em nós. Queridos irmãos e irmãs, sexto domingo do tempo comum e nós continuamos acompanhando os sinais da cura de Jesus. Domingo passado ele curou a sogra de Pedro e ela, logo que foi curada, começou a servir. Dizem que alguns homens não gostam de Jesus porque ele curou a sogra de Pedro. Isso parece que é verdade na atualidade. Por favor, perdoe o Senhor, ele queria fazer o bem. Hoje Jesus realiza o sinal da cura do leproso, mas durante a semana, quem pôde acompanhar a liturgia percebeu que o Senhor foi realizando outros sinais de curas. Na quinta-feira, de maneira muito mais proveitosa, digamos, porque nos revela uma palavra, Jesus curou a filha de uma mulher da Decápole, e a filha estava presa e era atormentada pelo demônio. A mulher, chegando perto de Jesus, disse: Senhor, se queres, tens o poder de libertar a minha filha. Jesus então respondeu, só para nós refrescarmos a memória: mulher, deixai que eu vá primeiro aos filhos da casa de Israel, depois eu vou. Não é permitido que os cachorros comam primeiro do que os donos. A mulher então se aproxima e diz: sim, Senhor, é verdade. Mas é bem verdade também que os cachorrinhos esperam que as migalhas caiam da mesa dos grandes, dos filhos, para que eles possam assim ser alimentados. Essas palavras tocaram o coração de Jesus, e ele então diz à mulher: mulher, pode ir, por causa do que dissestes, e como dissestes com fé, o demônio já saiu da tua filha, pode voltar para casa. A mulher revela para nós dois atos importantes da vida cristã. O primeiro é a fé, de ir à procura do Senhor, e se completa com o Senhor, que realiza todas as obras na vida daqueles e daquelas que têm fé. Hoje esse leproso, nós já conhecemos a lepra como doença, mas é também sinal dos nossos pecados. O leproso, conforme o livro de Levítico, capítulo 13, ele não poderia viver em sociedade, ele era excluído das ruas. Ele andava com um sininho para justificar que ele estava se aproximando. Ele era proibido de falar com as pessoas e de chegar perto das pessoas. Naamã, na leitura que foi proferida, que é chefe do exército do reino do norte, porque depois de Salomão o reino se dividiu devido à sua infidelidade, era um homem poderoso e contraiu a lepra. Agora, como é que um homem poderoso vai governar os exércitos com lepra? Mas acontece algo pior ainda. Naamã vivia atrás dos ídolos. Todos os falsos deuses do Império Romano chegou também ao coração do povo do norte de Israel, e Naamã começou a fugir da presença de Deus. É então que Eliseu, o profeta, manda chamar Naamã para dizer: olha, aqui no reino do norte tem Deus, e tem um profeta também. Mas Naamã era prepotente e vai com sua carruagem à procura de Eliseu. Eliseu nem sai de casa. Olha a coragem de Eliseu, destratar o chefe do Estado-Maior, digamos assim, da Samaria, do reino do norte. Ele diz lá mesmo da casa: olha, vai e banha-te 7 vezes no Rio Jordão. Naamã acha aquilo uma prepotência, mas ele faz. Mas não é o fazer 7 vezes, era que ele reconhecesse que Deus é maior do que as águas do Rio Jordão. Naamã então vai, como vocês ouviram na primeira leitura, faz o banhar-se 7 vezes e sua pele volta como pele de criança. O que é que Naamã faz? Obedece o profeta. O que é que o profeta faz? Anuncia a palavra e a verdade de Deus.
O que é que acontece na vida de quem escuta o anúncio da palavra de Deus? Alcança a libertação dos males, alcança a conversão e, sobretudo, as graças necessárias. Nós devemos também ouvir o profeta Eliseu, que nos leva diante do rei de Israel, que nos leva diante do Deus de Israel, que pode nos curar. É o que Paulo vem fazer na segunda leitura, dizendo: sede imitadores de Cristo. O que fizerdes, seja bebendo, seja comendo, façais para a glória de Deus. E tomai cuidado, aqueles que vivem diante de outros cenários que não do Deus de Israel, para não escandalizar os pequeninos. Talvez seja importante aqui contextualizar a fala de Paulo na carta aos Coríntios. Coríntios era uma comunidade fervorosa, mas era uma comunidade que tinha dois problemas grandes. O primeiro era a fofoca. Hoje não tem, graças a Deus, né? As comadres morreram, não tem mais a fofoca, né? O segundo era a imoralidade, seja cultural, seja a vida matrimonial, seja a vida econômica e social. Eram esses grandes problemas que Paulo enfrentava, e justamente a idolatria dos ídolos. Nos comércios, porque era uma região portuária, tinha dois comércios grandes, então o Império Romano chegou e trouxe suas divindades. Era tipo no nosso interior, onde as pessoas fazem os trabalhos e deixam nas encruzilhadas. E tem uns que são ditos corajosos, que vão lá comer e beber. Mal sabem eles o que pode acontecer. Paulo estava preocupado com os cristãos que faziam isso, porque na consciência deles, eles não temiam, mas escandalizava a comunidade. Assim como o leproso também escandaliza a comunidade. O que é que Paulo quer dizer? Não assumir essa lepra para vocês. Assim como o leproso no Antigo Testamento era visto e era causa de escândalo, quem se sujeita à imoralidade dos ídolos e quem rejeita o Deus de Israel é também um leproso e deve se converter. Nós devemos, irmãos e irmãs, renunciar à nossa vida e assumir a nossa fé em Jesus, renunciar aos nossos ídolos e assumir a nossa fé no Deus de Israel. E tem um ídolo hoje que é muito comum e é o mais poderoso depois do inimigo de Deus. Quem acertar, eu vou dar um chocolate a Cacau. Celular. Não, é pior do que o celular. Se chama eu mesmo, você mesmo, sua consciência. Nossa consciência é pior do que o maior dos ídolos, porque continua sujeitando Deus a fazer a nossa vontade e minimizando a Deus as nossas realidades. Nós ainda queremos que Deus faça em nós o que nós julgamos ser o melhor, que a nossa forma de viver a fé é como Deus deveria realizar os atos de libertação e de cura. Nós ainda queremos apontar para o Pai e dizer qual é o caminho que Ele deve agir na nossa vida. Nós somos os nossos piores ídolos, porque ainda que Deus nos chame a atenção, nós continuamos preferindo ouvir a nós, nossos prazeres, do que em tudo ouvir a palavra de Deus. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo? Então nós somos os piores ídolos. Hoje nós devemos assumir a nossa fé, renunciar à nossa condição e viver diante de Deus e de Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso que Paulo diz: imitai a Jesus, porque se imitamos o Senhor, estaremos indo com a comunidade para o reino dos céus. No Evangelho, então, para a gente fechar, nós encontramos o homem leproso, pecador público, rejeitado, sem dignidade alguma. Este homem, como tantos outros e outras mulheres, vai ao encontro de Jesus e diz: se queres, tens o poder de curar-me. Isso é interessante e vou terminando. Ele não diz: se tu és o Senhor, me cure. Ele tem confiança, ele sabe quem é Jesus, ele sente a presença do Mestre e ele faz um salto que diz
que tua vontade seja feita. Se tu queres, tens o poder de curar-me. Jesus olha para ele com quais sentimentos? Compaixão e misericórdia. Assim deve ser a igreja com os enfermos, com os doentes, com as pessoas que nos procuram, com aqueles que, digamos, estão em pecado público, mas sobretudo com nós mesmos aqui dentro da nossa casa, que é a comunidade. Misericórdia e compaixão. Jesus então diz: eu quero porque tu queres e porque tens fé. E porque eu quero, porque tu queres e porque tens fé, eu tenho a liberdade de fazer na tua vida o que a fé me permite realizar. Irmãos e irmãs, às vezes nós não encontramos as graças que pedimos porque nós não temos a fé necessária. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, conseguirias muitas coisas grandes. Nossa fé às vezes está muito pequena, porque nós não conseguimos às vezes nem nos manter de pé. Por isso, partamos ao encontro de Jesus e tenhamos a fé necessária, primeiro de descer a nossa condição. Senhor, eu sou também leproso. Qual é a nossa lepra hoje, para a gente ir terminando? É a iniquidade, a mentira, é a injustiça, a omissão, a discórdia, o ódio, a raiva, o rancor, as mágoas. Qual é a minha lepra que dificulta eu me aproximar de Jesus, que dificulta a minha fé? É a danada da fofoca, é a língua que eu não consigo prender, é a espiritualidade que eu não consigo evoluir, são os problemas matrimoniais, é o problema em viver a castidade, em honrar o pai e mãe, em viver bem a sociedade. Qual é a minha lepra, Senhor? Tu tens o poder de curar, se eu tiver fé. Meditando sobre as nossas lepras, nos aproximamos de Jesus, que é a luz, e pela fé Ele tudo pode fazer na vida de quem crê. Por isso, na doença, na alegria, na tristeza, tenhamos fé em Jesus. Sejamos imitadores dele, façamos o exercício de segui-lo, de amá-lo e imitá-lo, e ele pode fazer muitas coisas em nossas vidas. Que Deus, em sua sabedoria, nos dê a graça de ouvir os profetas e de seguir a sua palavra, porque a palavra de Deus para nós é espírito e vida. Como diz o salmista: feliz o homem que foi perdoado e cuja culpa já foi redimida ou encoberta. Feliz o homem e a mulher a quem o Senhor não olhe mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade, porque há fé. E a fé permite que nossos corações batam no mesmo ritmo da misericórdia de Deus. Nós somos, como diz o latim, miseréribus, miséria, mas é uma miséria aceita no coração de Deus. E todo aquele que com Deus se encontra na fé consegue ser também compaixão e misericórdia com os irmãos e as irmãs. Assim seja. Amém.